Rede Manchete, você em primeiro lugar. Parem e pensem por um segundo. Como a maior potência cultural da nossa infância simplesmente evaporou da noite para o dia. Nos anos 90, existia uma emissora mergulhada em dívidas, operando quase no improviso, que descobriu uma mina de ouro macabro. O plano era simples e, ao mesmo tempo, completamente insano para os padrões de hoje. Pegar animações japonesas hiperviolentas, repletas de crises existenciais, dilemas morais e sangue, e jogar na cara de crianças de 7 anos de idade, bem no horário do almoço, logo após chegarem da escola. Eles não estavam apenas exibindo desenhos, eles estavam moldando a psicologia de toda uma geração, criando jovens viciados em narrativas densas e adrenalina. Hoje, nós vamos expor como essa engrenagem funcionava por trás dos panos e por que a televisão atual nunca mais terá a coragem de repetir o que a Rede Manchete fez. Vamos começar pelo ápice desse perigo, o topo da montanha da maturidade na TV aberta. Se você ligava a televisão naquela época, você testemunhou um verdadeiro milagre da dublagem e da narrativa, que atende pelo nome de Yu Yu Hakusho. Esqueça completamente aquela bobeira de herói puritano impecável que os desenhos americanos nos empurravam. Essa série começa com um soco no estômago. O protagonista morre atropelado no primeiro minuto do primeiro episódio. Isso é absolutamente bizarro para um programa infantil. O Yusuke Urameshi não era um exemplo de cidadão. Ele era um delinquente juvenil, um cara que matava a aula, arrumava briga na rua e peitava os professores. E foi exatamente por isso que a gente se identificava tanto com ele. A dublagem brasileira, feita nos estúdios da Audio News, cometeu uma genialidade criminosa. Eles jogaram o roteiro engessado de lado e transformaram o texto em pura poesia urbana das nossas ruas, usando gírias locais, piadas internas e uma malandragem legítima que humanizou aqueles personagens de um jeito nunca antes visto. Quando o anime entra na saga do Torneio das Trevas, a atmosfera muda completamente. A luta contra o Toguro Ototo não era apenas uma pancadaria para ver quem tinha o maior poder de luta. Era um thriller psicológico sufocante sobre obsessão, sobre os limites da sanidade humana e o preço de se abrir mão da própria humanidade em troca de força bruta. Ver o Toguro usar 100% ou 120% de sua capacidade era aterrorizante. Era o ápice da TV aberta, algo tão maduro, denso e violento que hoje seria sumariamente banido da grade vespertina por qualquer comitê de ética. Mas a máquina corporativa precisava girar, e como todos sabemos, o sucesso avassalador de Cavaleiros do Zodíaco gerou uma verdadeira epidemia de clones no mercado de animação. Foi nessa brecha que a Manchete, desesperada por conteúdo que vendesse brinquedos, nos empurrou duas produções específicas, Shurato e Samurai Warriors. Vamos ser realistas e usar o nosso senso crítico aqui. Era um copia e cola descarado, uma tentativa industrial de replicar uma fórmula que já estava validada. Os produtores japoneses pegavam a mesmíssima estrutura de narrativa, um grupo de 5 guerreiros homens, armaduras brilhantes baseadas em conceitos místicos, um líder obstinado e uma figura divina que precisava ser salva e apenas trocavam a roupagem externa. Em Shurato, eles decidiram usar o misticismo indiano e o budismo para disfarçar o plágio dos signos do zodíaco. Substituíram o cosmo pelo soma e transformaram a deusa Atena na figura de Vishnu. Já em Samurai Warriors, a desculpa foram os elementos da natureza e o código dos samurais medievais. Mas o verdadeiro crime aqui não estava na tela, e sim nas prateleiras das lojas de conveniência e camelôs. Nós éramos sumariamente enganados por um mercado paralelo de brinquedos piratas que inundou o Brasil. As articulações desses bonecos eram tão duras, mal feitas e cheias de rebarbas que pareciam ter saído de um filme de terror industrial de baixo orçamento.
Tentar montar aquelas armaduras de plástico vagabundo nos bonecos era um teste de estresse psicológico e de coordenação motora fina para qualquer criança. Se você puxasse o braço do boneco com 1 milímetro a mais de força, a mola interna estourava e o seu herói ficava eternamente com o braço paralisado. Era frustração materializada na nossa infância. Agora, afaste-se um pouco das armaduras e vamos analisar um fenômeno ainda mais peculiar. E se eu te disser que o desenho de futebol mais famoso do país era, na verdade, um estudo profundo sobre a distorção do tempo, do espaço e da percepção humana? Super Campeões, ou Captain Tsubasa, quebrou completamente a nossa percepção da realidade geométrica. Aqueles atacantes corriam por semanas consecutivas em um gramado infinito que parecia acompanhar a própria curvatura do planeta Terra. Você assistia ao Oliver Tsubasa correndo em direção ao gol durante 3 episódios inteiros. No meio do caminho, ele pensava na vida, tinha flashbacks da infância, conversava mentalmente com seu treinador Roberto, analisava a tática do adversário e a linha de fundo não chegava nunca. Quando ele finalmente decidia chutar, a física era jogada no lixo. A bola se deformava, virava uma elipse, quebrava a barreira do som, deixando um rastro de fumaça na tela. E os goleiros precisavam realizar acrobacias ninjas, pegando impulso nas traves, para tentar espalmar o chute. Era uma mistura bizarra de esporte com drama apocalíptico. A gente sofria na frente da TV, o jogo não acabava nunca, o relógio parecia congelado e o sofrimento da torcida era real. Tudo isso para alimentar o sonho obsessivo e quase delirante do protagonista de virar jogador profissional e virar ídolo jogando no Brasil. Uma ironia quase poética se você olhar para a situação atual do nosso futebol. Nós éramos fascinados por um esporte que não existia no mundo real. E no meio de tanta testosterona, armaduras pesadas, suor e pancadaria, a Manchete decidiu soltar uma bomba chamada Sailor Moon. Mas aqui está o grande segredo histórico que ninguém te contou e que a sociedade da época tentava esconder. Muitas pessoas da velha guarda tentavam rotular aquilo puramente como um desenho de menina, para criar uma barreira de gênero e afastar os garotos. Mas a verdade nua e crua é que a complexidade da história construída por Naoko Takeuchi e o nível de destruição cósmica das batalhas finais deixavam qualquer marmanjo de queixo caído na frente da tela de tubo. A jornada de Serena Tsukino e da Sailor Senshi tinha uma carga dramática pesadíssima. Na reta final da primeira temporada, o anime simplesmente decide eliminar, uma por uma, todas as melhores amigas da protagonista de forma brutal, deixando a Serena completamente isolada e psicologicamente destruída para enfrentar o mal supremo. Aquilo era de uma densidade emocional que rivalizava com qualquer drama de ficção científica adulto. O brilho das transformações, os laços de fita e as poses de Vitória eram apenas um disfarce estético para uma narrativa profunda sobre sacrifício, destino e o fim do mundo. A Manchete sabia exatamente o que estava fazendo ao colocar esse programa no ar. Eles estavam quebrando preconceitos na marra, forçando a audiência a consumir uma história brilhante pelo puro vício da qualidade narrativa. A Rede Manchete não fechou as portas por falta de público ou porque as pessoas cansaram dos animes. A emissora faliu por conta de erros de gestão colossais, investimentos desastrosos em novelas faraônicas que afundaram o caixa do canal e uma administração que parecia ignorar as leis mais básicas do mercado financeiro. Uma história trágica que um dia ainda vamos destrinchar em um documentário completo aqui no canal. Mas o que ela deixou cravado na nossa memória coletiva foi uma audácia, uma coragem editorial que a televisão moderna perdeu completamente por puro medo de arriscar ou de desagradar marcas patrocinadoras. Nós fomos criados pela televisão mais caótica, perigosa e maravilhosa do mundo. Uma era que ficou presa no passado, mas que definiu quem nós somos hoje. Se o seu peito apertou de saudade dessa época de ouro, em que a televisão não tinha medo de chocar e de nos tratar como uma audiência inteligente, você tem a obrigação moral de esmagar esse botão de gostei agora mesmo.
Se inscreve no canal para não perder os próximos dossiês e ativa o sininho de notificações, porque você sabe muito bem que o algoritmo do YouTube odeia nostalgia de verdade e esconde os nossos vídeos. Agora eu quero ver o debate pegar fogo aqui embaixo. Deixa nos comentários qual dessas exibições mais marcou a sua mente ou qual foi o maior trauma que você teve assistindo a Manchete. Um grande abraço e até a próxima!